Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai falar como é que a gente entende a realidade por trás dos cliques. Mas a primeira vez em estúdio fazendo isso, não é não, Cássio Politi? É isso aí, Marcel. Muito bom estar aqui com você e com os nossos convidados de hoje, presencialmente, para falar um pouco de analytics, falar um pouco desse mundo que a Math conhece bem. Então, deixa eu primeiro agradecer aqui a volta do Carlos Ronaldo, Executive Director of Delivery da Math, mais uma vez aqui com a gente. Carlos, muito legal ter você aqui. Obrigado por mais uma vez participar com a gente. Eu que agradeço. Falou de Analytics, pode me chamar sempre. Ah, eu sei disso. E também aqui com a gente o Danilo Lima, que é Tech Lead da Math, participando hoje no Do The Math. Obrigado, Danilo. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. Falou de Analytics, pode me chamar também. É isso aí. Bom, vamos lá. Já que vocês estão tão empolgados aí de falar de Analytics, que a gente de escutar e de aprender um pouco, que problemas que o Analytics resolve, hein? Eu começo? Por favor. O Analytics, na verdade, ele responde e ele gera mais perguntas. Eu acho que eu gosto muito disso, que quanto mais você avança na maturidade ali de análise de dados, você gera mais perguntas. Então você começa respondendo sempre algo muito simples e depois você avança ali para perguntas mais complexas, né? Então ele resolve ali primeiro o que acontece, né? Como acontece, o porquê aconteceu. Então a gente consegue dar essas primeiras respostas e depois evoluir aí, conseguindo gerar insights para acionar, né? Para gerar ação que gere mais vendas, que gerem mais produção no final do dia. Eu vou pedir então pro Danilo ajudar a gente, porque o Danilo que tá com a mão na massa no dia a dia, eu acho que é fácil quando a gente tá olhando e fala assim, nossa, o dia inteiro vive usando e resolvendo problemas através de operações de analytics, falar, não, as perguntas aqui, o que aconteceu, né? Como aconteceu, por que aconteceu, né? O que aconteceria ser. Mas antes disso, vamos pegar o básico do básico. Me dá um exemplo de uma pergunta que você responde com o que aconteceu. Por que a gente usaria isso? Antes da gente começar a mergulhar de verdade em analytics. Vou dar um exemplo aqui de um fluxo que a gente tem dentro de um meio digital, um super app de um aplicativo de um banco, por exemplo. A primeiro KPI que a gente precisa entender desse fluxo qual é a taxa de conversão. Quantas pessoas estão entrando, quantas estão conseguindo concluir esse fluxo. Então a primeira pergunta que a gente tem que responder, geralmente, de KPI de negócio são essas. Quanto que o meu fluxo está convertendo? Quanto de clientes eu estou conseguindo fazer chegar no final, que é parte muito importante ali da minha jornada dentro do digital, né? Então, a primeira pergunta que a gente sempre responde em Analytics, a primeira dúvida que o negócio tem quanto que eu estou convertendo? E aí depois isso vai derivar para outras coisas, né? A gente entende quanto que a gente está convertendo, aí a gente começa a se perguntar, e o que eu não estou convertendo? Por que eu estou perdendo? Qual é o problema? O que está ocasionando essa perca? Qual é o problema que está ocasionando essa perca? Porque no final do dia, quando a gente está falando conversão, tu está falando de dinheiro, né? Exatamente. Então eu estou perdendo dinheiro. Esse é o dinheiro. problema base desse teu ponto aqui. Então, sei lá, então, se a gente está falando de uma operação ali de pegar um base, todo mundo está fazendo Pix. Assim, o Probanco que vai acontecer, tá reduzindo a transação de Pix aqui dentro, eu tô perdendo o tamanho de volume de transação que vai dar... Aí vai ter todos os processos de SPED e tudo mais, mas no final do dia quanto desta operação física está acontecendo. E isso vai representar, de fato, a realidade do que está acontecendo? 100% da realidade vai estar ali dentro? Aí acho que depende muito, porque a gente está falando de qualidade de dados. Acho que a primeira coisa que a gente se preocupa quando a gente entra em um projeto de analytics é a qualidade do dado. Então, muitas vezes a gente já tem algo, já tem uma coleta ali, mas a gente sempre precisa dar atenção nisso para ver se realmente o dado que a gente está vendo, ele representa a verdade, né? Se a gente realmente está vendo o que acontece na vida real. Então, já respondendo sua pergunta, nem sempre. A gente precisa mergulhar lá para conseguir entender se a gente tem a qualidade certa para responder esse tipo de pergunta. Porque entrou dado bom, vai sair uma resposta ou uma pergunta boa. Entrou dado ruim, vai sair coisa ruim. Garbage in, garbage out. Isso aí.
Então, a gente já tá falando, mesmo na pergunta mais simples, a gente já tem que se preocupar com a qualidade deste dado, se ele tá correto e tudo mais. Mas eu fico perguntando, Cássio, de vez em quando, se as pessoas vão saber fazer as perguntas simples. Porque é muito fácil fazer as complexas, né? Eu quero saber qual é a lucratividade, porque mas antes disso tem todo um trabalho de perguntas simples. E a gente ouve isso pra caramba aqui no podcast, né? O pessoal falta pergunta simples antes de começar a subir Tipo, por que não tá convertendo? Tá. Sabe? Porque ele falou assim, a taxa de conversão tá... Mas por que não tá convertendo? Não sei se... A gente vê muita gente querendo partir de hipótese quando a gente conversa aqui, né? Tipo, não tá convertendo por causa disso. A gente tentar avaliar o que de fato está ocorrendo. Eu não sei se vocês no dia a dia percebem isso, mas a gente aqui tá ouvindo bastante desse tipo de coisa. Acontece muito no dia a dia. Em vários clientes que a gente atende, a pergunta vem e às vezes o cliente ele acha que ele está fazendo uma coleta ali de qualidade, ele acha que o número que ele está reportando está correto, e aí quando a gente chega, a gente faz essa primeira pergunta óbvia que não está convertendo, mas a sua coleta está boa? Está com qualidade? E alguns respondem que sim. E aí a gente fala, beleza, então vamos medir isso. E a gente começa a fazer essa medição de qual é a qualidade dessas coletas, desses dados. E aí a gente vai um passo atrás, né? E a gente começa a medir o quê? Como que está o tagueamento daquele fluxo, se o tagueamento que ele está construído, se esse tagueamento consegue me responder as perguntas que eu vou fazer no futuro. Porque uma pergunta não é só quanto está convertendo. E sim, por que eu estou deixando de converter? E essas perguntas são respondidas só com qualidade de dados. Uma riqueza ali de dados, de coleta, para a gente conseguir enriquecer o nosso dado com dados que respondem outras perguntas que não são só as perguntas de conversão. Marcelo, você falou uma coisa importante, você levantou a palavra hipótese. Acho que em um fluxo de analytics, a gente sempre parte da hipótese, né? Então, sempre alguém acha que aquilo ali não está bom, que acha que a gente está atingindo o público errado, acha que está tendo um problema sistêmico, sempre alguém acha alguma coisa que é transformado isso em hipótese. E aí a gente começa o trabalho de analytics para validar essa hipótese. Então é assim que a gente começa qualquer trabalho de analytics, né? Então chega uma hipótese, a hipótese é que a gente poderia estar convertendo mais. A gente converte 70% desse fluxo, mas a gente deveria estar convertendo 90%. Será? Vamos lá. E aí a gente começa a entrar nos dados para entender se realmente a gente deveria e se a gente tem oportunidade de sair de 70 para 90. Então, vocês falaram de começar, né, por perguntas, ou por hipóteses, né? Pesquisa de mercado, tradicionalmente, a hipótese é uma parte muito importante, né? Eu acho isso legal, agora vamos testar. Mas como é que é o processo, então, que deve ser de analytics? Por onde ele começa? Por hipótese, pergunta? Tem vamos dizer assim, um processo mais claro? Legal, Cássio. É uma pergunta que até estava discutindo com algumas pessoas umas semanas atrás, e é muito interessante que você recebe a mesma resposta de pessoas que estão em diferentes estágios de maturidade. Eu quero fazer analytics, eu quero entender o que está acontecendo, porque eu não tenho o dado. Mas eu não tenho ou eu não sei o que está acontecendo, depende muito da sua maturidade. Ou você não tem dado nenhum e você realmente fala, eu não sei o que está acontecendo, ou você já tem uma maturidade ali, você já tem uma coleta de dados, só que você sabe que aquilo não reflete a verdade. Então, acho que um exemplo muito claro é quando a gente está olhando a parte de mensuração de campanhas. Então, todo mundo começa ali olhando o last click. Então, eu olho minha última origem que está convertendo. Perfeito, isso é muito melhor do que não ter nada. Mas quando abre a mente, quando chega algum momento mágico do projeto que todo mundo para e fala assim, a gente não está olhando o dado certo. O last click é só a última origem e tudo que aconteceu, a jornada é só uma origem, né? Não é. Quantas vezes a gente é impactado por uma marca para tomar uma decisão? Quantas vezes a gente pesquisa sobre aquele produto para tomar uma decisão? Então, quando tem essa virada de chave, também você volta para o mesmo ponto. Você volta para o eu não tenho nada, eu preciso sair do outro lado. Então, esse nível de maturidade sempre traz a mesma pergunta, sempre traz o mesmo desejo ali de ter o dado mais próximo da verdade possível. Então, acho que o primeiro ponto é entender a maturidade.
do cliente que a gente está lidando, e é complexo quando a gente está falando principalmente do mercado financeiro, empresas enormes aí que a gente tem os desafios, né, de falar com áreas que estão estruturadas e acabam tendo ali uma certa limitação, né, na comunicação, no fluxo, por segurança, por diversos pontos, e a gente tem que entrar ali para conseguir amarrar tudo isso, né? Entender a maturidade, começar a levantar essas hipóteses, ver se a coleta está certa, seguir para a análise do comportamento para chegar onde todo mundo quer chegar, no insight. E o insight pode ser simplesmente que a gente tem um erro sistêmico, ou pode ser, olha, a análise que você tinha de last click, que você acreditava que que grande parte ali da sua conversão estava vindo da mídia paga, aquilo não é verdade. Não é verdade porque você tem vários outros pontos de contato antes daquilo. Então esse processo começa aí, entender primeiro a maturidade, corrigir toda a parte da coleta de dados, começa a gerar insights para chegar no final com realmente o dado acionável que a gente chama, né? Algo que eu vou conseguir tomar alguma ação. Você está falando erros sistêmicos. E aí eu imagino que assim, boa parte das pessoas, eu vou pegar agora até extrato não só do dia a dia da Math, mas principalmente dando aula. Quando a gente começa a falar, já tem uma parede, que é aquela que você, essa daqui não faz sentido ela tá de pé, que é a parede TI canal, né? Porque assim, já tem a canal publicidade, né? Porque de vez em quando é tudo marketing, muitas vezes não é. Tem uma pessoa responsável pelo canal digital, o responsável pela publicidade, mas também tem TI. É quase que tu fala assim, não, olha, né, pega um grande varejo, cara, caiu a fachada. Aí o gerente da loja fala, mas aí não é comigo, né? Aí é com o pessoal da predial. Cara, como assim? Se houve um erro sistêmico, o teu produto parou de funcionar, a tua loja não tá vendendo. E você falou que existe uma dificuldade desse fluxo, né, de informação. A dificuldade é mais porque esta é uma informação que não é normalmente pensada para os times que cuidam dos canais pegar, ou é uma barreira que vocês encontram quase de governança, não, esse dado não pode ser meu por causa de consumo. Qual que é o entrave? É feudo corporativo ou é mais porque eu nem sabia que eu devia estar pegando isso? Antes de entrar na questão de estrutura, você levantou uma bola que eu vou precisar passar para o Dan aqui, que é de quem é o erro. Uhum. Quando a gente tem essas áreas separadas, a grande pergunta é de quem é o erro. Não está convertendo, tem um erro, né? Então fica a bola, o erro é seu porque a usabilidade está ruim, o erro é seu porque está tendo erro sistêmico, porque não carrega. Então todo mundo começa a perguntar ali de quem é o erro, e acho que o Dan tem um exemplo legal aí para trazer de quem é o erro, e depois eu comento dessa parte aí desses silos. Legal, e essa pergunta de quem é o erro é muito capciosa, né? Porque quando você faz no começo de um projeto essa pergunta de quem é o erro, uma área fica jogando para outra. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é o que o Marcelo estava falando. Caiu ali o meu banner, eu falo, não, esse problema não é meu, é da predial. Mas na verdade o problema é de todo mundo, né? E a gente tem diversos casos, toda vez que a gente pega um projeto, a grande barreira que a gente tem é essa barreira de áreas diferentes, coletarem dados diferentes, que no final esse conjunto de dados todos estão formando o meu produto. Então, por exemplo, quando a gente pega um fluxo, por exemplo, um fluxo de pagamentos. O fluxo de pagamentos, ele tem ali a parte que o UX constrói as tabelas e as jornadas. A gente tem a parte do Digital Analytics, que é onde a gente faz a coleta desses dados de navegação, e a gente tem os dados de estruturante, os dados ali de construção da aplicação, do ambiente. Então ali a gente tem a parte de erros, a parte de APIs, que são dados super importantes para os nossos fluxos. Recentemente a gente pegou um projeto que a gente fazia a medição da qualidade da jornada via tagueamentos, então a gente pegava a navegação que o cliente estava fazendo e a gente tinha que converter ali 90% e a gente estava convertendo 69%. 69%. Então a gente estava muito longe da meta. Quando a gente trouxe isso para a área falou que, putz, cara, esse número que a gente sempre teve é inatingível 90%. E a gente falou, putz, mas por quê? Porque a coleta tá legal e a gente não sabe o que a gente faz dentro desse fluxo para melhorar. E aí a gente pegou esse projeto e a gente falou, putz, vamos melhorar, vamos ver se a gente consegue atingir esses 90%. E a gente fez o quê? Primeiramente, a gente viu se aquele tagueamento que estava proposto era um tagueamento que condizia com a realidade, me mostrava a realidade de fato, de quanto estava convertendo o meu fluxo. A gente refez esse tagueamento e descobriu que, na verdade, a gente já reportava um número errado.
a gente estava reportando 69% e no final a gente estava atingindo 75%. E aí faz parte daquele share de origem que o Carlinhos comentou. Eles estavam mapeando só um share de origem dos clientes chegando naquele fluxo, mas tinham outros que a gente não estava considerando. Então, você fala assim, o inatingível, na verdade, era atingível e o gap era menor, mas ali já ficava aquela sensação de... Aquela coisa, a motivação ia pra baixo, porque eu nem vou tentar, porque não é possível que dá pra fazer isso. E na hora que você pega e olha a verdade, fala, não, cara, não falta tanto assim, vamos organizar. O teu erro é que tu não tá olhando a realidade do fato. Uhum. Aí tá o problema de você dividir, né, o processo entre negócio e tecnologia. Porque negócio, eles olham ali só a parte que tá tangível para eles, que é a parte de jornada e o KPI de conversão. Então eles não têm uma visão mais de trás do que pode estar perdendo. Então o que a gente fez? A gente chegou para facilitar isso. A gente chegou com a pergunta, como que tá? E eles falaram que estava ok. A gente não acreditou nisso, a gente falou, putz, vamos fazer uma validação. Na validação a gente viu que na verdade não estava, eles não estavam reportando o número correto. E com a reestruturação daquele tagueamento só para mim elucidar a verdade do que estava acontecendo, o número deles já era muito maior. Ali eles já ficaram super felizes e queriam parar por ali. E a gente falou, não, existem outras coisas que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, eu tô atingindo agora 75% da conversão. Esse é o número que eles olham. O que a gente tem que olhar quando a gente trabalha com Analytics e o que eu tô perdendo? Aonde está indo? É só abandono? 25%, isso é normal? Vamos ver o que a gente está perdendo, pode ser algum erro sistêmico. Então, o Analytics é isso, é você olhar para os dados, o que você tem e o que você precisa melhorar daqueles dados e os dados que você ainda não tem. Tá. Então, o que você está falando assim, só o fato da gente entrar com uma visão mais holística, a gente para... Eu tenho um preconceito com a palavra tagueamento. Sabe por quê? Porque, para mim, a versão anterior do Google, do Universo Analytics, ele tinha a tag padrão que fazia quase nada. E aí o pessoal achava que era só fazer aquilo e vai ter todas as respostas. Normalmente tinha nenhuma resposta, mas tinha um dashboard populado. Né? Então, mas aí o pessoal para de entender que taguear, no final do dia, é um processo de captura de dados. Então, o fato de vocês olharem de forma mais holística, qual é a realidade? Porque, né, eu tenho ali um processo de diferentes origens, eu tenho um processo da jornada, do entendimento, e eu tenho um processo sistêmico que está rodando por trás. Na hora que a gente capturou o dado do todo, tu já conseguiu ver que tinha dado que você não estava nem pegando, por isso... A conversão de fato era maior do que o que realmente estava colocando. E o que eu olho do outro lado é o seguinte, imagina você fazer uma hipótese de melhoria com dados parciais, e aí tu achou que tá melhorando, quando na realidade tu tá piorando o processo. O processo não tá melhorando. Tu pode estar... porque você nem tá vendo uma parte do processo inteira que tá acontecendo. Então, a captura do dado, só o fato dela ser holística, já começa a te dar uma possibilidade de intervenção melhor e de saber de real o que estava acontecendo, né? Sim, exatamente. E quando você tem essa riqueza detalhada de dados, via tagueamento mesmo que a gente faz, né? Então, você começa a parar de olhar só a navegação e você começa a olhar o produto como um todo. Então, putz, eu tô perdendo ali 25%. Então, aonde está indo esses 20%? 25%? É erro sistêmico? É alguma outra coisa que não é negócio que tem que olhar, e sim a parte de tecnologia? Então, a gente começou a fazer esse direcionamento. Então, assim, ó, a Analytics está me falando o quê? O fluxo atual converte 75% e perde 25%. Eu não sei para onde está indo esses 25% ainda, mas vamos descobrir. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente vê o que é abandono de fato, a gente tem alguns mecanismos para a gente ver o que é o abandono do cliente dentro do meu fluxo, e a gente começou a mapear os erros sistêmicos. E aí foi um dos silos que a gente teve que quebrar, que foi, a gente estava olhando como negócio, e a gente precisava olhar os dados de tecnologia, que são os dados ali de crash do aplicativo, dados de chamada de API que não tem resposta, ou uma resposta errada. Então, quando a gente quebrou esse silo e conseguiu o auxílio de tecnologia para fazer esses mapeamentos do que a gente não estava olhando, a gente começou a fazer a coleta dessa parte desses dados, de tecnologia, e aí a gente começou a entender o que a gente estava... o tanto de gente que a gente estava conseguindo perder em tecnologia, em estruturante, em chamada de API, etc. E com isso a gente começou a levantar esses números e a gente começou a fazer direcionamento de correções no time de tecnologia. Então a Analytics respondeu a pergunta também de tecnologia. Tecnologia tinha lá, tem os KPIs deles de disponibilidade, etc. Aqueles KPIs que eles acompanham diariamente. E a gente começou a fazer um direcionamento de solução para esses KPIs deles. Que daí eles resolviam do lado deles e melhoravam do nosso lado também aqui na parte do produto. Por que isso existe?
não me faz sentido. Ele falou, quebramos os silos e as coisas melhoraram. Por que os silos existem? Boa. Boa. Você já tinha comentado sobre isso. Eu já tinha deixado aqui que eu queria voltar nisso, né? Nessas estruturas, né? Quando a gente está falando de empresas grandes, principalmente bancos, que é o que a gente atende, é necessário você ter um processo maior, né? Não dá, você não é uma startup, você não consegue realmente ser tão flexível, ser tão ágil quanto uma startup. E aí é necessário ter alguns processos e existem essas barreiras. Eu acho que o grande problema, o que a gente tem que perguntar é por que as áreas olham indicadores diferentes. Se no final do dia a gente quer chegar em um indicador de negócio que vai gerar mais produção, por exemplo. Por que as áreas olham indicadores diferentes? E acho que o exemplo que o Dan trouxe é muito legal, porque a gente começou grudado com a área de negócio, com o indicador de negócio, né? Então a gente queria melhorar um ponteiro de negócio. E aí a gente foi levando, sempre olhando para esse indicador e foi passando pelas áreas, foi entendendo o que a gente tinha que coletar, entendendo o que a gente tinha que cruzar. Então o Dan comentou aí, a gente tinha os dados da jornada, a gente também tinha os dados lá de tecnologia, tem projetos que a gente acaba trazendo dados offline também para conseguir responder essas perguntas de negócio. Então a gente foi do negócio até tecnologia para responder uma pergunta de negócio. Acho que o indicador é algo muito importante. Se você não escolhe o indicador de sucesso correto, você vai chegar no lugar errado. Tá, mas espera aí, Carlinhos. O indicador de sucesso correto deveria ser a taxa de conversão do aplicativo, que daí é de negócio, não, processo de pagamento. Esse daí, não sei qual é o processo desse case, mas vamos pegar esse case, por exemplo. Eu tenho que pegar, a taxa é a conversão, quanto entra, quanto sai é a minha taxa, esse é o indicador de negócio. O indicador de negócio é a meta, quanto da meta que deveria ser para atingir o KPI corporativo do banco deveria estar sendo atingido. Qual das duas coisas deveriam ser? Na verdade, ou é uma terceira coisa? É uma terceira coisa. O que a gente tava para resolver ali é a principalidade. Então, existia um indicador de negócio estratégico. Tá. E isso vai, claro, cascateando e a gente vai encontrando aí outras métricas que vão apoiar esse indicador de negócio. O Cássio me perguntou aqui, rapidinho no ouvido, o que é a principalidade? Principalidade, tá? Hoje até estava olhando uma pesquisa... Tava vendo uma pesquisa hoje que o brasileiro tem em média 4 bancos. Ele tem conta em 4 bancos. Eu vi isso. Tem até um projeto, né, para tentar simplificar isso e tal. Exatamente. E aí tinha até na pesquisa ali mostrando o que as pessoas... primeiro, na verdade, por banco, né? O que é o seu cliente considerar você como principal. Tem banco que define ali como recebe salário, outro transações, cartão coisas desse tipo. Então, só para o pessoal não achar que você está desatualizado, a gente está gravando em meados de agosto. Boa. Tá? Senão vai pensar que ele está lendo o jornal antigo. Uma semana depois já mudou tudo. Já mudou tudo. Quase então, não muda as coisas. A principalidade, então, é você realmente ser o principal banco para o seu cliente. Aí tem indicadores para olhar isso. Então, o ponto tem que partir desse indicador de negócio, porque daí deriva o que é produto, o que é publicidade, o que é técnico, para conseguir ter as hipóteses de como é que eu melhoro essa experiência para garantir, nesse caso, a principalidade. Exatamente. Acho que tem uma coisa interessante para falar desses silos, né? A gente está falando bastante de silos. Algo que ajuda a quebrar todos esses silos. Conhecimento. Eu acho que quando a gente consegue colocar o conhecimento na mesa para as diferentes áreas, a gente quebra isso. Então, eu já pude participar de projetos onde eu cheguei, a maturidade era muito baixa, então a gente tinha que falar do básico. Outros projetos que tinham mais avançado e ainda assim o conhecimento era o que quebrava essas barreiras. Então, falando diretamente, quando a gente está falando de negócio e está falando de tecnologia e negócio, estou envolvendo tanto marketing como time de produto ali. Quando a gente consegue colocar o que é um indicador
levar o conhecimento do indicador de negócio ali para o lado de tecnologia e levar também os pontos de tecnologia para a área ali de negócio, a gente consegue quebrar esses silos. O problema é quando a gente mantém esse conhecimento separado. Falando em conhecimento, caso alguém tenha caído agora, se não sabe ou está ouvindo aqui no Spotify, porque é um dos nossos fiéis ouvintes, e só pelo costume, esse podcast aqui inicia uma jornada completa de conhecimento sobre Analytics. Então a gente vai ter 3 conteúdos gravados, a gente tem um monte de conteúdo de apoio, link aqui embaixo. Não interessa em qual rede você está vendo a gente, link aqui embaixo. Na dúvida, entra no site da MEF, você vai conseguir ter as informações ou nas nossas redes sociais. Mas entra no link aqui embaixo, tem bastante conteúdo, tem capítulo de livro, tem artigo exclusivo. Entra aqui, se cadastra e pega, porque é isso que a gente faz no DMF, é entregar conhecimento. Não é isso, Cássio? É isso que a gente está fazendo aqui. É isso aí, essa é a ideia. E, bom, queria perguntar aqui, né, vocês falaram muito ali do trabalho, né, de testar hipóteses e tal. Porque eu imagino que esse seja um processo para você afastar o achismo, né? As pessoas adoram achar as coisas, né? Dá prazer, né? Eu até entendo, né? Você sabe, tem aquela opinião que todo mundo respeita. Foi muito assim no passado, hoje você tem um probleminha só com essa opinião, é que tem dados, né? Para validar ou não. Te obriga a ser um pouco mais humilde, mais comedido, né? Então, assim... Como é que se aplica, então, ciência, né, no processo de análise das propriedades digitais da empresa? A gente está falando muito de cultura, né? E a cultura ela é criada realmente no dia a dia, né? Então, o achismo, ele vai continuar se a gente não criar, por exemplo, rituais. E que seriam, por exemplo, rituais dentro de uma cultura data-driven. É você conseguir, por exemplo, ter toda sexta-feira uma reunião que tem que abrir o dashboard. Tem que abrir o dashboard. A gente tem que discutir os números. A gente não vai trazer um PPT e vai trazer ali uma frase que alguém olhou aquilo, achou e colocou ali na apresentação. Vamos olhar os dashboards para a gente conseguir ir discutindo, né? Então alguém mostra um número, fala a sua interpretação daquele número, e aí todo mundo vendo aquilo, começam os questionamentos. Então, eu acho que o achismo, a gente consegue ir quebrando ele quando a gente começa a colocar realmente essa cultura. Falam muito de cultura, né? E o que é? Eu estou tentando trazer aqui para o mais simples possível, é criar esses rituais. A gente precisa ter esses rituais para que a cultura, para depois de 3 meses, 6 meses, você olhar para trás e falar, tem uma cultura. Tem uma cultura porque agora todas as minhas squads fazem a mesma coisa. Ninguém traz mais... Uma frase muito legal que a gente escuta, é super comum em um cenário quando a gente tem mais achismo, mas eu passei por esse fluxo e tive essa sensação. É só uma opinião. Quando a gente realmente vai olhar os dados, a gente consegue provar se aquilo é isolado ou não. Aí a gente, para pegar de novo nossa Bíblia do Web Analytics 3.0, o problema é quando essa é a opinião da pessoa mais bem paga da sala, né? Que ela quer os famosos repos, né? Que ele tem ali, a opinião dele tem que ser muito forte. Mas, gente, deixa eu só... Tem uma coisa para mim que... Beleza, cultura é importante. Ter rituais para fomentar a cultura é importante. Tem aquela coisa, né? Cultura que as pessoas fazem quando o chefe sai da sala. Então, isso tem que acontecer quando não é o chefe puxando o dashboard. Uhum. A gente falou que um primeiro passo super importante é garantir a qualidade do dado que está entrando. Garantir a pergunta. Mas eu ainda fico num ponto assim. Quando a gente tem... Como é que vocês executam quando a hipótese é de algo que é a bola dividida, vamos dizer assim? Você pode estar... Porque vai ter aquele momento, né? Que você vai chegar ali, a pessoa tá olhando, você fala assim, cara, isso aqui é um problema de usabilidade? Não, é um problema de sistema. E se a gente trocasse a forma que o sistema funciona? Porque a gente testou vários... Então, sabe aquela coisa, você pode estar numa hipótese que, para você melhorar o KPI de negócio, principalidade, mas quando você fala com tecnologia, a tecnologia pode olhar e visto os KPIs que ele, né, que tecnologia usa, eu posso falar conhecimento de causa formado em tecnologia, tá estável.
tá disponível, então a disponibilidade está lá em cima, a estabilidade está lá em cima, eu não vou mexer no meu sistema. Como é que a gente consegue fazer esse lugar comum acontecer? Porque uma coisa é fieldo para informação, outra coisa é a disponibilidade de fazer uma alteração quando não há um erro. Como é que esse lugar comum acontece? Legal. Pergunta difícil essa, né? É. Eu acho que o lugar comum é quando você tem muita confiança nos dados. Se tecnologia consegue enxergar os dados e tem uma confiança de que os dados eles estão corretos, de disponibilidade, performance, etc. E negócio tem os dados de jornadas, de produto também muito confiável, aí eu acho que a gente pode chegar nesse meio termo. E aí a gente parte para a terceira hipótese, né, que é o quê? Minha jornada, ela está otimizada? Eu posso estar com um time de tecnologia, com todas as APIs, as estruturas funcionando muito bem. Eu estou coletando os dados de uma forma muito rica e mesmo assim eu não estou convertendo bem o meu fluxo. A minha jornada está perdendo muita gente ali dentro. Então a gente vai para uma terceira hipótese que qual é a otimização da minha jornada? Minha jornada está otimizada? Está atraente para o cliente? Está intuitiva? Está fácil? E aí a gente vai para esse terceiro caminho, que é essa parte de otimização de jornadas. Que daí a gente vai para o time de CX, essa parte de construção do produto ali dentro do meio digital. Então, depois que a gente tem essa parte de dados de estrutura, de tecnologia muito bem mapeados e com uma confiabilidade grande. A parte de coleta dos dados de navegação também do produto muito confiável, a gente consegue montar alguns estudos para falar, putz, a jornada não está otimizada. Eu preciso otimizar a minha jornada agora. Eu preciso redesenhar o meu produto. Putz, eu estou aqui navegando por 5 telas, eu poderia fazer em 2. Então, às vezes, os dados eles mostram que o nosso fluxo está muito bem construído, coletando muito bem os dados, porém ele não está otimizado. E aí a experiência do cliente não está muito legal. Então a gente vai para esse outro caminho. E o Analytics, a gente não precisa trabalhar só com coisas que a gente vai construindo e colocando em pedra. A gente pode fazer estudos também. Quando a gente tem esse meio termo de um lado tá achando uma coisa, a tecnologia, e negócio tá achando outra, a gente pode fazer estudos para corroborar isso. A gente faz estudos que atendam os dois lados e fala, putz, tecnologia, você tá achando que tá bom, mas não tá muito bom. Pra gente aqui não tá legal. A sua disponibilidade total tá boa, mas nessa API específica desse meu fluxo não tá. Então você precisa mexer nisso. Ou a gente pode voltar para o negócio e falar, cara, a sua meta tá inatingível. A sua meta que não tá legal. Esse fluxo, a gente perde gente mesmo, sabe? Então assim, chegar nesse meio termo eu tenho que ter a qualidade de dados dos dois lados, para a gente conseguir corroborar isso com os dois lados. A gente tem que ver se a otimização da jornada tá legal. E no segundo momento a gente fazer estudos para a gente corroborar e mostrar para eles qual é a realidade de como que tá o processo, como que tá a construção do produto. Então, alta veracidade e confiabilidade nos dados tira o problema, não é meu, o problema é seu. Nós está olhando aqui, a gente pode, a partir de evidências fortes, tomar todo mundo uma mesma decisão de como mexer nas coisas. Uhum. E aí pode ser que um dos pontos tá bom, a gente está vendo a verdade, a gente resolveu os problemas dessa verdade, mas o ponto é que o que foi desenhado não serve. Aí tem que otimizar a jornada. Exatamente. Cara, isso é uma frase que a gente ouve pra caramba aqui no podcast. Eu não sei quantas vezes a gente não ouviu vamos otimizar a jornada, vamos otimizar. Como é que otimiza alguma coisa? Legal. Tem que tornar esse dado acionável. Né? Então, o insight precisa ter uma ação depois dele. Né? Como que a gente consegue otimizar? Identificando os gaps. Né? Então, os gaps, em vez de olhar para os 75% de conversão, a gente vai olhar para os 25% e vai analisar esses 25%. Tentar entender o comportamento dentro dele, e aí começa a entrar uma coisa muito divertida, que são testes. Né? A gente consegue começar a colocar teste para ver se realmente algo é melhor do que a gente já tem. Né? Então, o teste que eu estou falando é colocar teste AB no ar. Então, eu coloco ali 50% do meu público vendo uma jornada, 50% vendo outra jornada, ou só pequenas partes dessa jornada, e vejo estatisticamente o que é melhor para o negócio, o que realmente ali vai converter mais, ou não só converter, né? Eu posso estar querendo outro objetivo ali, mas eu consigo estatisticamente entender se eu estou otimizando ou não. E até aprender. Às vezes eu consigo aquele achismo, aquela hipótese ali, que todo mundo é realmente melhor. E isso aqui vai ser melhor, esse vai ganhar. E aí a gente roda um teste e o teste prova que aquilo ali não é melhor. E a gente aprendeu. Né? E a gente aprende assim. O legal é que a gente pode fazer testes e a gente faz muito pesquisas também com os clientes, né? A gente entende o comportamento do cliente no nosso fluxo.
e ver, putz, o cliente está abandonando muito na tela de colocar o valor para o pagamento. Por que eu estou perdendo ele? Não consigo entender, vou fazer uma pesquisa. Aí a gente roda essa pesquisa com o cliente. Por que você está abandonando aqui? E teve um caso muito interessante nesse fluxo que a gente está comentando desse case, que era, a gente tinha a tela de pagamento do nosso boleto e a gente viu que muitos clientes abandonavam ali. E não era um erro sistêmico, não era um erro de tecnologia. E a gente começou a se perguntar por que eles estão abandonando tanto aqui. Aí a gente começou a olhar para onde ele ia. Ele está abandonando, mas ele está indo para onde? Aí a gente percebeu que esse cliente que estava abandonando, 86% deles, eles iam para a tela de saldo. Então, na hora que eu estava na tela de pagamento do meu boleto, o cliente olhava e ele falava, putz, mas será que eu tenho o saldo para pagar isso? E aí ele abandonava o fluxo de pagamento, ia para o fluxo de visualizar o saldo, a grande maioria olhava o saldo e voltava para o fluxo de pagamento, uma outra parcela abandonava. Então, assim, não está otimizado isso. Por quê? Eu preciso abandonar para ver o saldo, para mim voltar aqui. Pode ser que o meu concorrente tenha um fluxo mais otimizado para isso. E aí é a principalidade, né? O cliente, ele testa um banco, testa o outro banco, ele vai falar, putz, qual é o mais fácil para mim fazer? Qual que eu navego muito mais simples ali nas minhas jornadas? E ele pode escolher a principalidade por conta disso. Qual que é o mais simples, mais intuitivo? Então, assim, uma das melhorias que a gente propôs ali foi, cara, tem muita gente abandonando porque não tem um saldo. Tecnologia, tem como colocar o saldo nessa tela? Tem. Simples. Isso é otimização de jornada. Colocou o saldo nessa tela, a gente começou a perder, a não ter esses abandonos que a gente estava tendo ali no começo. E aí aquele 75% que a gente tinha foi para 81%. Tem um PTO que não vai ter saldo, né? Não tem como completar a jornada. Exatamente. E aí, os que estavam abandonando ali agora com o saldo já disponível, porque às vezes não tem o saldo, não quer fazer o pagamento naquele momento. Mas a otimização foi feita. A otimização da jornada foi feita. Ficou mais simples e intuitiva para o cliente. Tá. Mas vamos lá, gente. Tem uma coisa que eu vejo... Se a gente pega o círculo de analytics lá, né? A gente começa no click streaming, aí a gente começa a pegar múltiplas origens. Aqui a gente já está falando de múltiplas origens de dado. Click streaming, desculpa, gente. Click streaming é todos os cliques num aplicativo, num web... Tá, desculpa. Então, primeiro a gente faz isso. Aí a gente começa a pegar múltiplas origens de dados. Aqui a gente já está falando, por exemplo, de... dados da saúde técnica do aplicativo, aí você falou do session record, né, que é de grave o que está acontecendo, óbvio que grave com todos os cuidados da lei de proteção de dados, você vê o fluxo de navegação, mas não vê o saldo, não vê o nome, não vê, né, a gente fica com essas informações, a gente não vê, mas daí tu consegue perceber, tem muita gente fazendo isso, portanto pode ser um problema, aí tem um trabalho de experimentar e testar, ó, testa aqui, funcionou, lindo, ok. Só que você falou, a gente pode perguntar para ele, que seria a próxima etapa, né, pessoal, a voz do consumidor seria a próxima etapa. Vocês veem isso realmente funcionando, principalmente em B2C, de você perguntar e a pessoa responder de fato, e isso ser útil para o dia a dia? Muito. A gente leva em consideração até comentários da loja, do aplicativo. A gente, nesse cliente que a gente tem esse case, a gente tem um dashboard que mostra os comentários da loja. Então a gente leva muito em consideração o que o cliente está falando, sim. Vou apagar meus comentários de loja de aplicativo. Acho. Ou cobra por eles, né? Ou cobra por eles, boa. Sabe o que é muito legal? Quando a gente pergunta, a gente pode estar perguntando uma etapa ali de um fluxo, né? Mas a gente escuta sobre o negócio. Quando a gente abre ali um canal para escutar do nosso cliente o que está acontecendo, ele vai falar coisas riquíssimas. Ele vai falar da experiência que ele teve na agência, ele vai falar da experiência que ele teve ao passar o cartão de crédito, ele vai falar ali realmente do fluxo que a gente está perguntando, ele vai usar aquele canal. Mas dá um trabalhinho filtrar, não dá? Porque vem muita coisa que me interessa. Aí a parte legal, né, cara? Aí é a parte divertida, onde entra aí bastante a parte de ciência de dados mesmo, para a gente conseguir colocar... inteligência ali, né? Onde a gente consegue rodar modelos estatísticos para então tá, não tem gente e automatizar. Lendo isso aí o dia inteiro. Para ler 5.000 comentários por dia. Tá. Vocês não têm estagiário, não? Essa é a parte legal, quando a gente usa bastante aí modelos estatísticos para conseguir classificar e sempre adaptar ali aos nossos clientes, né? Ao cenário do nosso cliente, para deixar a coisa mais fácil ali para ele olhar aquilo, filtrar e tomar uma decisão ali com aquele dado. Isso é inteligência de análise? Porque o Marcel falou, né? O que é otimizar a jornada? Que a gente sempre ouve aqui no podcast. Outra coisa que a gente já ouviu algumas vezes é a inteligência da análise. Esse é um exemplo ou como é que dá para definir isso? Sim, esse é um exemplo, né? Como seria feito
sem uma inteligência ali artificial, seria feito por um humano ali passando todos esses comentários. Então a gente vai ali e consegue colocar ali na máquina, olhando para esses comentários, uma máquina ali que usa grande parte da nossa inteligência para entender esses comentários, mas sim, a gente consegue automatizar isso e no mesmo dia que acontecem os 5.000 comentários, a gente já consegue colocar aquilo dentro do dashboard. Tem outras coisas, né, para a gente falar de inteligência, porque a gente chega em um determinado momento do nosso projeto que todo mundo pergunta, o que mais, né? Muita gente acha que o projeto de Analytics, ele vai começar, ele vai ter uma entrega, ele acabou. Ele não acaba, porque aí começa a ficar divertido, né? Vem o que mais, né? O que a gente consegue fazer? Então, por exemplo, se a gente pegar o que o Dan acabou falando aí bastante desse case, como que a gente traz esses dados e deixa ele disponível ali para a gente conseguir tomar uma decisão dia a dia? Aí já começa a automatização de todos os cruzamentos de dados para a gente olhar o dashboard e ver esse dado o mais rápido possível. Uma alta tempestividade, né? Tem que ser muito rápido para a decisão ser rápida também. Exatamente. A ação ser rápida, a gente pegar o problema muito mais rápido, conseguir corrigir com um tempo ok. Imagina você ficar com um fluxo de Pix com um problema durante um dia. Você deixa de ganhar muito dinheiro. Exato. Você falou uma coisa interessante, assim, agora você vai ouvir o consumidor. Aí você falou, tá, mas é que se ele pode achar o do outro banco mais fácil. Aí de repente tem lá umas coisas, o banco fúcsia com bolas abóboras, ele, sei lá, porque já acabou o Pantone, então tem que colocar novos. O banco fúcsia eu acho mais fácil, você viu lá, sei lá, 1.500 pessoas falaram isso. Tá, mas esse é um dado não acionável, porque como é que a gente vai saber como é que é no banco fúcsia? Ou é acionável? Tu consegue pegar isso e aí, sei lá, dispara para um time de inteligência de mercado? Como é que funcionaria algo desse para você poder criar novos testes? Sem dúvida. A gente vai passar pela experiência do usuário. Isso acontece muito. Para você entender realmente o que está acontecendo, aí você coloca o seu chapéuzinho de consultor e vai lá entender. E muitas vezes você tem que ir até em loja física. Não só ali num fluxo digital para entender como é que é, por exemplo, uma jornada de solicitação de cartão de crédito. Mas, por exemplo, pegando uma jornada um pouco mais complexa de financiamento de veículo. Né? Como é que é o fluxo total? Como que você sabe a experiência desse usuário no concorrente? Você precisa fazer todo o fluxo ali. E muitas vezes esse fluxo acaba na loja. Né? E aí você coloca o seu chapéuzinho ali de consultor e vai fazer o mesmo fluxo que o usuário final faz para entender qual que é a experiência dele. Vim ali com hipóteses, porque aí vai ser só a sua opinião de uma jornada específica. Você vem com essas hipóteses ali para conseguir realmente validar. Então, tu está colocando assim, trazer de fato competição analítica para um outro patamar, a gente vai passar por toda a parte mais técnica, desde que esteja guiado por um KPI de negócio, de fato, não um KPI da microoperação, então nesse caso principalidade, é um KPI estratégico. Aí você olha isso e trabalha a parte de qualidade de dado, expande para olhar o todo do que pode estar impactando. Uma vez isso sendo feito, você testa as hipóteses que tem ali, secaram essas hipóteses, passa a ouvir o consumidor te deu um insight que você não pode medir, tu vai para a inteligência de mercado da forma mais aplicada possível, do tipo, chegando a pesquisa quali em campo. Você pode ser no campo, mas só completando, eu trouxe só o exemplo de ir até ali na loja física, mas a gente tem ferramentas hoje que acabam mostrando aí muita coisa sobre os seus concorrentes. Por exemplo, quando a gente olha os dados abertos sobre busca no Google, e tem diversas ferramentas que mostram isso, você já consegue entender um pouquinho desses dados do seu concorrente. Sim, porque daí você está falando como é que chegam. Então, assim, parte da experiência e parte de posicionamento que você tem que cruzar tudo isso num balaio único. Então, assim, nenhum dashboard pronto vai te trazer isso, porque isso é para o seu negócio, para os seus concorrentes. Né? Então, na verdade, você tem que ter o desenho para a sua operação. Né? Para cada operação de um jeito, até porque as metas estratégicas vão ser diferentes. É isso? É isso mesmo. Acho que você tem que aprofundar. Nunca vai ser igual.
Acho que a gente nunca consegue simplesmente replicar um projeto de analytics, porque a gente vai descobrindo coisas interessantes no meio do caminho, a gente vai ter que tomar decisões diferentes, Ferramentas diferentes. A gente cria soluções diferentes, né? Isso que é o divertido, quando a gente se depara com um problema ali, que a gente precisa procurar uma nova ferramenta que faz aquilo, ou procurar um dado que a gente nunca conseguiu coletar ainda. Então, a gente tem diferenças bem importantes entre os projetos de analytics, e aí vai da nossa criatividade aí e da nossa vontade, curiosidade aí para conseguir entender e resolver. Ok. Então a gente está falando de um processo que não vai acabar, não é um projeto, é um processo, porque o comportamento muda, o mercado muda, as expectativas mudam, e a gente tem que perceber o que está mudando para que, visto essa mudança de expectativa, a gente precisa fazer adaptações no produto digital, mas fazer adaptações sem testar elas antes pode ser literalmente abrir a janela e jogar um caminhão de dinheiro fora. Vocês já falaram outra coisa que tinha certeza que assim funciona e assim piora. Então, isso é um processo incremental que ele não para no... chegamos no último item. Não, porque se você vai mudar alguma coisa no processo, tem que voltar lá para a qualidade e fazer todo esse fluxo de novo de dados desenhado. Ele não acaba. E você falou na qualidade, a qualidade faz parte do nosso projeto de analytics o tempo inteiro. A gente precisa bater na qualidade do dado o tempo inteiro. Então, a gente vence essa primeira etapa de analisar ali a coleta de dados, criando padrões, criando processo, mas a gente tem que olhar para ela o tempo inteiro para garantir que o dado que a gente está olhando lá no final é o melhor. E aí, quando você acaba respondendo, quando você consegue chegar ali e entender para onde vai seus 40% de investimento em mídia, né? Entendi para onde vai. Porque eu estou falando de... Tem pesquisas que mostram, né, que 38% dos investimentos em mídia você acaba não conseguindo responder, né? Eu estou dizendo que quando você consegue entender isso, aprender isso, sempre vem o momento mágico de, tá bom, mas agora... Como que eu faço para chegar naquela meta? Dá para fazer, Marcelo? Dá para criar um modelo que vai prescrever o que eu preciso fazer de investimento para chegar lá? Dá. E aí a gente começa sempre colocando mais inteligência. Danilo, você que está aqui como o cara que pôs a mão na massa. Toda hora que veio uma pergunta mais como é que faz para funcionar, ela foi para você. Então deixa eu fazer o outro lado agora. Quem está ouvindo a gente... começou agora a entrar nessa jornada de conhecimento que a gente vai trazer. Vai ter gente que vai estar olhando com viés, mas eu preciso disso para minha empresa, e vai ter gente que vai estar falando, eu preciso disso para minha carreira. Então, antes de fazer a pergunta da empresa, eu vou deixar para o Carlos, o cara vai falar assim, tá, eu quero ser esse cara, eu quero estar conseguindo resolver esse tipo de problema. Como é que o cara deve começar a pensar nisso? Qual é a tua dica para quem quer começar uma carreira de analytics? A primeira coisa é a pessoa... ter um certo conhecimento na coleta dos dados, né? Quando eu digo coleta dos dados, é coletar mesmo ali numa base de dados. Então a pessoa ela tem que ter esse domínio de fazer a coleta dos dados via SQL, por exemplo. Uma das ferramentas que ela precisa ter. Num segundo momento, é ter domínio de alguma ferramenta de analytics, né? Ferramenta de construção de dashboards, ali, por exemplo, Power BI, Tableau. E uma ferramenta, uma linguagem para você manipular os dados, que seria, por exemplo, um Python. Então você precisa coletar, manipular, construir um storytelling para você mostrar aqueles dados que você está coletando e manipulando. Então o caminho do Analytics é esse, né? Você coleta o dado, transforma o dado, mostra o dado. E aí depois você vai aperfeiçoando isso, né? Abre o seu leque de ferramentas, o seu leque de linguagens. Então, você se desenvolver na parte de coleta dos dados, na coleta ali que eu falo é a coleta nas bases mesmo de dados. Depois na parte de transformação dos dados, porque você precisa saber filtrar, aplicar a inteligência para transformar o dado naquilo que você precisa. E depois uma certa expertise para você fazer o storytelling desses dados, né? Mostrar de um jeito efetivo, de um jeito simples. Porque imagina eu pegar, por exemplo, um KPI de negócio e mostrar uma tabela para ele como se fosse do Excel. Putz, não fica nem um pouco intuitivo de você ver aqueles dados. Então você tem que ter um storytelling para qual é o meu dado, o que eu preciso mostrar para negócio. Então como é que eu vou construir esse storytelling desses dados para mostrar ali para o negócio de um jeito simples. Que nem o Carlinhos comentou da rotina, né? de uma agenda semanal, de abrir o dashboard e se orientar pelos números que a gente tem ali no dashboard. Imagina um dashboard que não é intuitivo, cheio de números ali dispersos, jogados, o dado não muito bem transformado, sem inteligência nenhuma. Então você tem que seguir essa linha. Coleta, transforma e mostra, faz a visualização de dados. Posso trazer isso em livros?
e aí vocês me ajudem, porque eu não vou lembrar os autores, mas a gente está falando aí storytelling com dados, para a gente conseguir aprender aí, criar todo esse storytelling aí. A gente está falando de como mentir com estatística, para a gente conseguir... A gente aprender a mentir? Não. O contrário, na verdade, para você não cair em mentiras de estatística, né? Mas o livro é muito divertido, é super simples, e acho que aí você está um seu. O código do marketing, que consegue contar aí desde a coleta até a parte da ativação ali, da otimização. Então vamos já contar que o capítulo de Analytics é o que a gente está colocando como apoio a este programa aqui. Então acessa o link e pega lá. É isso aí. É isso aí, doutor? É isso aí. Vou dar uma contribuição inútil aqui, posso? Eu adoro quando fala de estatística, a velha frase do Homer Simpson, né? As pessoas usam estatística para provar qualquer coisa. 40% das pessoas sabem disso. Fonte os Simpsons. Fonte Homer Simpson. Mas é isso. Puxa, quero agradecer muito a vocês aqui por mais uma vez participar com a gente. Carlos, você é sempre uma presença que enriquece o nosso conteúdo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Pode me chamar já, pode deixar marcado aí a próxima. Já está marcada. Daqui 2 semanas a gente vai falar de um case. A gente vai ter um cliente aqui com a gente na mesa falando de um case. Vamos receber aqui Leandro Santiago. É isso aí. Danilo, eu quero te agradecer muito também aqui por estrear com a gente, participar de uma forma tão didática. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e quando tiver os próximos aí, pode me chamar que eu tô sempre bem-vindo, sempre disposto a vir falar sobre bem-vindo, Analytics. sim. E bem-vindo também, claro. Espero. Gente, vocês já sabem, né? Eu já falei muitas vezes. A gente tá começando uma jornada, é uma experiência nova que a gente tá fazendo. Se funcionar, a gente vai fazer mais vezes. Agora, eu não vou nem mandar você mandar pra alguém, porque eu acho que isso você já fez. Entra aqui embaixo, clica, se inscreve, não perde nada e vai buscar os conteúdos essas que vai valer muito a pena. E óbvio, 5 estrelinhas no agregador de podcast e se viu no YouTube, 5 estrelinhas no YouTube. Valeu! Valeu!